Caro leitor, bom dia. A vida de um editor é apaixonante. Ele nunca está ao abrigo das surpresas. Recebi, no outono de 1993, um telefonema de um moço que não queria dizer-me seu nome. Ele acabará de redigir um livro que iria ter o efeito de uma bomba. Estava procurando um editor, mas desejava manter o anonimato. Concordei com ele e pedi-lhe que me enviasse seu manuscrito. Alguns dias depois, recebi pelo correio um disquete acompanhado de uma soma em dinheiro. Não havia nome do expedidor. Havia também uma carta, a qual podereis ler nas páginas que se seguem. Imprimi logo o texto, li-o com grande interesse e muito rapidamente. Quando terminei a leitura, estava abalado. Eu estava, portanto, a par das maquinações tramadas em alguns círculos da nossa sociedade. Evidentemente, não me foi possível verificar a exatidão do que estava escrito nesse livro, mas se somente uma parte corresponder à verdade, posso compreender por que existe tanta miséria em nosso planeta, porque a maior parte dos seres humanos vive em extrema pobreza, compreendo também por que a riqueza global e todo o poder de nossa Terra se encontra nas mãos de algumas pessoas sem escrúpulos. Ninguém poderá ignorar este livro. Cordialmente. K. de Evert Gamalo Tilson. Caro Sr. Evert, há mais ou menos um ano, um amigo fez-me conhecer vossa revista Resolute. Fiquei surpreso por encontrar nela a publicação de numerosas críticas livres, críticas com referência a domínios bem diferentes. Fiquei impressionado por vossa coragem, e é preciso ter muita para oferecer tão livremente esses livros assim como também vosso projeto de energia livre. Se é que compreendi bem, ao ler vossa revista Resolute, é-vos possível publicar as obras de principiantes, com a condição de que essas obras sejam convincentes e seu autor participe do financiamento. Envio-vos, portanto, com este disquete, meu manuscrito que tem como título As Sociedades Secretas e seu Poder no Século XX. Irei certamente perguntar-vos como obtive todas essas informações. A bem dizer, foi procurando outra coisa que me deparei com o tema Lojas Secretas e Políticas. Deveis saber que toda matéria, desde o microcosmo até o macrocosmo, é mantida tal como é graças a forças eletromagnéticas. Se encontrarmos o meio de intervir na ação dessas forças eletromagnéticas e de modificá-las, pode-se, por um lado, agir sobre a matéria e, por outro lado, sobre o tempo. Existem duas formas de chegar a isso, com ou sem máquinas. Tratam-se de discos voadores antigravitacionais, denominados comumente OVNIs, que podem manobrar independentemente de nosso campo magnético terrestre, graças ao campo magnético que eles geram, antigravitação, e aos módulos espaço-tempo. Outras máquinas que fazem ligação com esses campos eletromagnéticos e podem transformá-los em energia utilizável são conhecidas, a ver literatura complementar. P477, com o nome de máquinas de energia livre, por exemplo os conversores de taquions, os motores espaço-quanta. Páginas 5/6. Homens que podem modificar a matéria por uma rotação consciente de seu próprio campo magnético ou Merkaba são conhecidos como avatares. O mais conhecido no mundo ocidental foi Yeshua ben Joseph, ou Jesus, que foi um mestre entre eles. Eles têm a possibilidade de criar diretamente a partir do éter a materialização, de transformar a matéria, por exemplo, em mudar água em vinho ou chumbo em ouro, a alquimia, anular a gravidade, planar ou andar sobre a água, a levitação, deslocar-se sem perda de tempo de um país para outro, a teleportação, curar espontaneamente, modificando a estrutura celular, etc. Tive o privilégio de receber uma educação espiritual, pude, portanto, já muito cedo, programar com uma finalidade precisa meu inconsciente, viver em concordância com as leis cósmicas e desenvolver a clarividência. E, segundo a lei de ressonância, comecei a atrair para mim pessoas que possuíam a mesma tendência que a minha. Tenho 26 anos, percorri os 5 continentes, e em quase cada país, pude ver as máquinas descritas acima e encontrar avatares. Na Nova Zelândia, para só falar desse país, conheci muitas pessoas que lá se refugiaram e elas começaram a ter sérios problemas com os lobbies da energia nuclear, do petróleo e da eletricidade na Europa, pois tinham fabricado dispositivos de energia livre ou discos voadores anti-gravitacionais. Comecei então a perguntar-me por que nós não sabemos nada dessas tecnologias e por que a Igreja, quando se fala de avatares, logo pronuncia o nome de milagre. Por que a Igreja fez de Jesus e de Buda filhos de Deus, enquanto o que eles fizeram foi apenas utilizar leis muito claras, ao alcance de qualquer um nesse planeta? Foi assim que descobri aos poucos por quais razões essas coisas não são divulgadas, ou que aqueles que nisso estão implicados fazem com que esses assuntos jamais apareçam na mídia, ou que sejam lançados no ridículo, não hesitando em suprimir vidas humanas,
para impedir qualquer publicação a esse respeito. Somente muito tarde cheguei à conclusão de que essas coisas deveriam ser levadas muito a sério. Um de meus amigos, Arren, datário na ilha do sul da Nova Zelândia, descobriu um terreno militar onde a Força Aérea Americana testava discos voadores. Ele foi encontrado assassinado com outra testemunha ocular, junto a uma falésia, 5 horas depois de ter compartilhado sua descoberta. Quanto a mim, encontrei membros da CIA, da IN, a Inteligência Naval, e do BND, a Serviço Federal de Informações, que estavam e ainda estão implicados em tais projetos. Muitos dentre eles não querem mais colaborar com esse jogo assassino, mas não têm coragem de abandoná-lo, pois temem por suas vidas e certamente com razão. Reuni neste livro informações semelhantes e outras de natureza completamente secreta, com as quais me deparei no decorrer das minhas pesquisas. Tudo isto está embaralhado numa rede de sociedades secretas, de religião, de altas finanças e de política. Quanto a mim, sinto-me frequentemente dividido, ou tenho a impressão de ser vítima de uma impotência horrível, que compartilho com aqueles da minha idade e faz com que entre nós muitos jovens se refugiem no ambiente do no future, assim futuro, ou alimento o desafio que me impulsiona a afrontar essa loucura. Encontro auxílio nas leis espirituais e nos meios de desenvolvimento pessoal que nos são propostos e são muito eficazes, sempre esforçando-me para manter um espírito novo, sincero e sem preconceitos. É incumbido a nós, editor e autor, despertar outros. Certamente, só a nova geração atual desta humanidade, que se extraviou há muito tempo, poderá trazer uma transformação ao nosso planeta Terra tão maltratado. Recebi muitas vezes graves advertências para que não me apresentasse pessoalmente neste livro, no qual me oponho aos poderes estabelecidos, e envio-vos, pois, meu manuscrito, sem o endereço do expedidor, na esperança de que seu conteúdo possa convencer-vos e de que possais publicá-lo sob meu pseudônimo. Nessas condições, estarei pronto para renunciar a qualquer retribuição. A esse livro desejo brilho e sucesso, e que ele esteja sob os auspícios abençoados das forças espirituais positivas. Envio-vos, Sr. Ever, meus agradecimentos. Receba forças e proteção pela vossa tarefa, que está a serviço da verdade. Jan van Helsing.